Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, né, o texto que está lá em Salmo 90, e eu vou ler os versos de 1 a 4, o verso 10 e o 12. Lá está escrito assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. O verso 10 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O verso 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E Moisés, né, ele orou ali: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. As palavras nossos dias destinam-se aqui a nos tornar conscientes de que nós temos um espaço de tempo que a nós foi atribuído por Deus, que nos criou, que nos deu vida. Eu sei que a vida é uma coisa maravilhosa e nós devemos olhar para as nossas vidas como uma bênção de Deus. E como uma bênção, uma dádiva, nós não devemos gastar à toa a nossa vida, desperdiçá-la, porque nós podemos comparar a nossa vida como se fosse uma moeda, né? Nós podemos gastar a nossa vida da maneira que quisermos, mas nós só podemos gastá-la uma vez. Quando nós entregamos, né, a nossa vida a Deus através do novo nascimento pela fé em Cristo Jesus, temos a garantia que a nossa vida é uma vida bem vivida. E uma vida não entregue a Deus, ela será uma vida desperdiçada. Nós somos alertados nesse texto do Salmo a contar os nossos dias. A palavra contar ali, traduzida da palavra maná, cuja raiz ela significa pesar adequadamente, ponderar, avaliar. Então, o que significaria contar os nossos dias, né? Pesar adequadamente. Significa o quê? Avaliar os nossos dias em função daquilo que deve ser realizado, né? Do que está no nosso alcance ser realizado. Sem esquecer o quê? Uma realidade muito dura que tem, que é a realidade da morte. E sem esquecer também da perspectiva de eternidade. E sem esquecer das precauções que nós devemos ter, né, sobre aquilo que está determinado a serem o que pode vir a acontecer perante a vinda do juízo vindouro. Então, significa o quê? Avaliar e testar a nossa vida no aspecto moral e aspecto espiritual sob a luz da palavra de Deus. E como é Deus que nos ensina, né, pela sua palavra, nós podemos entender
o segredo, né, da verdadeira sabedoria, pois a sabedoria está simplesmente em entender e calcular os verdadeiros valores das coisas em relação ao valor da nossa vida. Quando nós pegamos ali as duas palavras, né, nossos dias, nós vemos que eles estão determinados. Lá em Jó 14:5, está escrito: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Então, essa é uma verdade inegável. Nós não sabemos quantos dias nos restam nessa terra. Só Deus sabe. O Salmo 31, versículo 15, diz assim: os meus dias estão nas tuas mãos, Deus. Então, nós podemos, né, buscar e tentar entender, né, e buscar em Deus, dizendo assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que realmente nós possamos usar o tempo que temos aqui na terra para o melhor proveito. Deus nos atribuiu um período. Então, nesse período à frente que nós temos, contando desse exato segundo que eu estou falando aqui, somente Deus sabe. Nós ainda não sabemos. Deus sabe o dia, o momento exato em que a minha alma e espírito vão sair desse corpo. Ele já sabe o dia, ele sabe as circunstâncias. Nós não sabemos, eu não sei. Nós vivemos, né, nosso dia a dia por revelação progressiva, cada segundo que vivemos. Mas Deus já determinou e ele sabe todas as coisas. Tudo já está estabelecido. Eu não sei quando será. Cada um de nós chegou a uma certa idade, né? E podemos nem mesmo chegar aos 70 anos de que fala aquele verso. Pessoalmente, eu não acho que perderia alguma coisa se assim for, né? Eu ainda já estou em vantagem, porque eu passei dos 70. Mas Deus que nos ajude a usar com sabedoria cada dia que nós temos à frente. Quando ali diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, porque não sei quando o dia da oportunidade de continuar servindo a Deus terminará. Então, nós temos que buscar e orar, né? Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para inclinar o meu coração à sabedoria, para que eu possa usar otimamente o tempo em que eu estiver aqui. E que o meu tempo seja de melhor proveito para ti, Deus Todo-Poderoso. Então, essa é uma verdade imutável. No grande relógio do tempo de Deus, nossas vidas são divididas em número de meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, né? Anos, até, que nos restam. Nossos dias estão verdadeiramente nas suas mãos. Lá em Lucas 12, 16, 20, Jesus conta uma parábola, né? Sobre um fazendeiro que teve uma boa colheita e construiu um celeiro grande, e ali ele diz que estava bem de vida e que ele iria agora gozar, o que ele tinha. Mas mal ele sabia, né, naquele momento, quando ele estava alardeando o que ele iria fazer à frente, que aquela seria a sua última noite na terra. E nós também temos que ter essa consciência. Nunca se sabe quando o anjo da morte irá nos visitar.
Tudo que se pode fazer é estarmos preparados para quando esse dia chegar. Os nossos dias, né, segundo a palavra, estão determinados e eles são poucos. Lá em Jó 14:1 diz assim: o homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Então, a realidade que temos e devemos enfrentar, né? De acordo com as Escrituras, o tempo de vida normal, como está ali no Salmo 90, né, que nós lemos, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, isso não é garantia de que todos vão viver até os 70 anos, nem ensina que alguém vai morrer antes dos 70. Muitos, né, nunca chegam a 70 e muitos vivem bem além desse ponto. A realidade é que todos nós iremos passar pela morte se o Senhor Jesus Cristo tardar em sua volta para buscar a sua igreja no arrebatamento. Aí sim não passaremos pela morte. Seremos arrebatados, seremos transformados, levados, né, por Cristo Jesus. Então, que eu diria assim, a morte é uma realidade que nos acompanha em todo o tempo, né? E nós temos que estar conscientes disso. E é um motivo para nós estarmos focados, de estarmos concentrados. Uma vez que esses 70 anos é um número base que Deus nos deu, né? Vamos considerar nossas vidas, supondo que vivemos, né, para chegar aos 70, ali contando 365 dias por ano. No momento que você nasce, você tem 25.550 dias de vida, perspectiva. Quando você chega aos 20, você já usou 7.300 dias. Está sobrando 18.250. Quando você chega aos 50 anos, você já usou 18.250 dias e restam 7.300. Aos 60, 21.900 dias, restam o quê? 3.650 dias. E aos 70 anos, você usou a sua perspectiva. E o que passar disso, né, já é tempo emprestado. Eu já passei. Eu estou em tempo emprestado. Né? E é assim que temos que encarar. Mas não é de todo ruim, não. Né? Não podemos nos desesperar e só ficar pensando coisas negativas. Tem coisas boas, boas notícias. Nós temos e podemos ter vários bons anos produtivos à frente, né? Após o nosso aniversário dos 70 anos. O verso 10 ali do Salmo 90 diz ali: e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, né? E depois dos 70 pode ser ainda os seus melhores anos de vida. No Salmo 92, 12 a 14, está escrito: os justos, quem é justo? Aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Moisés, ele tinha 80 anos quando Deus o chamou para liderar o povo de Israel. Então, nós vemos aqui que não há impedimento, né?
mas nós temos que ter consciência daquilo que nos acompanha, a efemeridade da vida. E nós temos que valorizar a nossa vida. Josué também e Caleb, eles tinham 80 anos quando foram conquistar a Terra Santa. Quando eles foram para conquistar a Terra Prometida. E eles conquistaram, lutaram na idade de 80 anos, com vigor renovado através da presença de Deus na vida deles. Então, os nossos dias, eles são determinados, eles são poucos e eles são rápidos. Jó 14:2 diz assim: o homem nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Os dias voam, o tempo passa rapidamente. Alguém disse, aqueles que morreram hoje esperavam viver muito mais tempo. E assim, é uma realidade. Nós estamos vivendo tempos de incerteza de todas as maneiras. Então, Deus determina quando e o quanto vivemos, e Deus diz quando morremos. Eu uso uma expressão que às vezes as pessoas não entendem, mas eu sempre digo assim: ninguém morre de véspera. Muitos têm medo de fazer uma viagem de avião, ou ir para um lugar, ou ter que trabalhar em outra região, ou qualquer coisa, qualquer situação que às vezes coloque em perigo, em risco a vida. Mas se eu estou fazendo algo dentro, da perspectiva de Deus, dentro das coisas do meu trabalho, da necessidade que eu tenho de locomoção, eu tenho essa verdade: ninguém morre de véspera. Deus tem o controle. As coisas vão acontecer porque Deus permite. Não podemos, nem devemos ficar temerosos de nada no nosso dia a dia, na nossa vida, naquilo que nós temos que fazer. Por quê? Deus já tem tudo programado. Depende também das nossas escolhas, é lógico. A palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Se não tem necessidade de sair à noite para algum lugar, não vá. Se não tem necessidade de fazer uma viagem por algum motivo torpe, não vá. Nós podemos prolongar as nossas vidas, ou tentarmos prolongar as nossas vidas de muitas maneiras, mas, em última análise, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Lá em Tiago 4, versículos 13 e 14, diz assim: eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Os dias passam, e nenhum de nós sabe o que vai acontecer em dias, horas, minutos ou segundos. A vida é incerta. Em Provérbios 27:1 está escrito assim: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Nós usamos, às vezes, palavras quando temos coisas incertas, por exemplo, esse é um compromisso provisório, isso é uma tentativa que eu vou fazer, se não der certo, começo novamente. Mas pensando nisso, nós estamos, será que, atuando no tempo de forma provisória, na tentativa e erro? Eu sei dizer que a vida é imprevisível, nada é uma certeza. Os melhores planos dos homens
nunca são infalíveis. E a Bíblia nos ensina a ser discretos quando nós falamos sobre o que pretendemos fazer amanhã. Nós não sabemos, né? Não podemos ser taxativos com nada. Uma outra incerteza que existe, né? E que a gente ouve muitas vezes, é a palavra terminal. Há algumas vítimas, né, de doenças ou acidentes próxima da morte, né, diria em casos terminais. E muitas vezes, pela vontade de Deus, de terminais voltam à vida normal. Agora, terminais não somos todos nós estamos sujeitos, né? Nós devemos encarar cada dia como terminal. Como eu já disse, a menos que Jesus retorne antes e mude o nosso destino. Incerteza e terminal são a essência da temporalidade. Agora, uma coisa é certa. Nós, em Cristo, nós somos eternos, pois em algum lugar vamos continuar existindo. Em Lucas 20, versículo 38, está escrito assim: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Ninguém está terminado aos olhos de Deus, porque para ele vivem todos. Nunca deixaremos de existir. Nós temos que carregar e colocar a eternidade em nossas mentes e corações. O verdadeiro eu, né, o inquilino que vive no meu corpo, vai viver em algum lugar. A escolha desse local está ao nosso alcance, através da fé em Cristo Jesus e obediência à santa palavra de Deus. Nós podemos escolher, desde que nós tenhamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí sim, nós escolhemos o nosso futuro. Nossos dias são determinados, são poucos, são rápidos e, por fim, são definitivos. Lá em Jó 10, 21, está escrito assim: antes que me vá para o lugar que não voltarei, para a terra da escuridão e das densas trevas. O nosso compromisso está fixado e é irreversível. Jó disse: antes que me vá para o lugar de que não voltarei. Ele sabia que não iria voltar a partir do pó para morar entre os homens. O seu destino seria outro. Davi disse, né, do seu filho com Batseba, que morreu, lá em 2 Samuel 12, 23, está escrito assim: todavia, agora que a criança é morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Essa é uma certeza, né? Ninguém volta. Nós vamos, mas ninguém volta. E Hebreus 9, 27, está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então, a morte é o último capítulo dentro do tempo, porém é o primeiro capítulo da eternidade. Você não pode decidir quando ou onde vai morrer, mas você pode decidir como vai viver na eternidade. Isso é algo que está a nosso alcance, decidir onde passar a eternidade. A vida é um dom de Deus para nós. Entretanto, o que fazemos com nossas vidas
é a nossa resposta a Deus. A prioridade número 1 de nossas vidas é estarmos bem com Deus, o doador da vida. Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A segunda prioridade, eu diria, é estar bem com os outros. Miqueias 6:8 diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com teu Deus. Devemos estar prontos a qualquer momento, se o Senhor nos chamar para fora dessa vida. Lembrando que devemos dar conta das nossas vidas a Deus. Nós temos, vamos prestar contas, na certeza. E nós, aqui ainda, enquanto temos fôlego, nós podemos escolher onde passar a eternidade. Cristo Jesus é o caminho para isso, a chave para que nós possamos escolher verdadeiramente onde passar a eternidade. Nós devemos, estar prontos e saber que vamos dar conta das nossas vidas a Deus. Aqueles que nasceram de novo em Cristo, os salvos em Cristo Jesus, como está lá em 2 Coríntios 5:10, vão prestar contas também, mas de uma maneira diferente. Lá está escrito: porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Aqui é algo que somente os salvos, os que nasceram de novo em Cristo, esse tribunal de Cristo, que os salvos irão passar. Tanto que esse tribunal ele tem o nome de bema de Cristo. Bema de Cristo, bema quer dizer um pódio, aonde os que venceram, os que nasceram de novo, os que foram resgatados, os que vão passar pelo bema de Cristo, vão receber os seus galardões, vão ter reconhecidas as suas obras, que se foram feitas pela fé ou não, mas são salvos. Vão viver a eternidade na presença de Deus. Agora, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não quiseram aceitar o sacrifício de Cristo Jesus nas suas vidas, para serem resgatados e receberem a nova vida, que Cristo oferece, esses que rejeitaram, vamos ler lá em Apocalipse 20, versículos 11 até o 15, mas vamos ler o 11, o 12 e o 15. Lá está escrito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E o verso 15 diz assim: e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, essa é o final, Quando nós estamos aqui vivendo o nosso dia a dia, nós temos a opção de
ter o nosso nome inscrito no livro da vida quando nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador e recebermos a salvação, passarmos pelo bema de Cristo, onde seremos galardoados, né, por aquilo que nós fizermos aqui. Ou rejeitar a Cristo, continuar na vidinha, né, rejeitando a Cristo, mas naquele momento em que todos vão passar, né, os que não nasceram de novo, todos vão passar pelo julgamento do trono branco. E ali vai ser conferido se está inscrito no livro da vida ou não. E ali está, nesses momentos estarão, vamos dizer assim, concretizados, né, o destino de cada um. Então, nós, enquanto estivermos respirando, estivermos vivendo, nós temos a chance de optar por um destino ou outro destino. Amém? Essa meditação é o texto que eu gostaria, né, que eu quis trazer para que possamos meditar e procurar dar valor a cada momento da nossa vida e buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Amém? Uma boa noite a todos e até amanhã, com a graça de Deus.